Vocês que vão ficar comigo no templo, abra sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 42. Nós estamos aí estudando uma série de lições sobre relacionamento, sobre as leis do relacionamento. E nós já vimos aí uma lição em busca da identidade, já estudamos aí sobre o conflito da autoestima rebaixada. E hoje, quando... já está aqui? Põe para mim aqui na frente, fazendo favor. Então tá jóia. Nós vamos estar estudando como cultivar um bom relacionamento conosco. Irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses, que você que está nos assistindo, você que está no templo, quando nós tratamos de assuntos dessa natureza, da natureza emocional, da natureza psíquica, nós não estamos aqui tratando de uma abordagem terapêutica, psicológica ou psiquiátrica. Nós abordamos na luz da Bíblia. Da Bíblia. Quais são os princípios que a palavra de Deus traz para a minha vida e para a sua vida, para nos ajudar a termos uma autoestima elevada, equilibrada, né? A termos as nossas emoções equilibradas, a termos uma vida, né? Equilibrada diante do mundo qual nós vivemos e os desafios aos quais nós enfrentamos. A aula de hoje vai falar sobre esse bom relacionamento comigo mesmo, porque nós entendemos que se eu não me relacionar bem comigo, como eu vou me relacionar com os outros? Se eu não tiver uma aceitação de quem eu sou, como eu vou aceitar o outro? E pior, como eu vou me relacionar com Deus? Porque quem não se aceita, se relaciona com Deus de que forma? Murmurando, reclamando. Deus, é só comigo que acontece. Deus, é só eu. Só acontece comigo. Por que assim? Por que assado? Não é? Então nós vamos ver o que a Bíblia tem para nos dizer a respeito deste assunto. Todos já encontraram? Salmo capítulo 42, nossa leitura vai começar a partir do versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Ó meu Deus, dentro em mim a minha alma está abatida. Portanto, de ti me lembro desde a terra do Jordão e desde as alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. De dia o Senhor concede-me o seu amor, de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo, onde estás o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Amém. Fecha seus olhos por um instante. Vamos apresentar ao Senhor esse tempo que vamos passar estudando a tua palavra. Senhor, mais uma vez, meu Deus, nós nos achegamos a Ti para Te pedir, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a ter a compreensão certa dos princípios que o Senhor estabeleceu para a nossa vida espiritual, para a nossa vida psíquica, para a nossa vida emocional, para a nossa vida física. Meu Deus, tudo que o Senhor deixou registrado na Tua palavra
foi para que fôssemos pessoas saudáveis em todas as áreas da nossa vida. E é isso que nós queremos viver, é isso que nós entendemos como vida abundante nessa terra. Ó Espírito Santo de Deus, aquele que capacita o homem, capacita-nos, meu Deus, mais uma vez nesta manhã. Fala ao nosso coração de uma maneira especial. Fala ao nosso coração de uma forma que verdadeiramente compreendamos, Senhor, o que o Senhor quer para cada um de nós. Esta é a nossa oração. Me ajuda, Deus. Me capacita. É o que peço a Ti no nome de Jesus. Amém. Qual é o objetivo da nossa aula? Primeiramente, entender que a nossa história de vida, ela reflete nos nossos sentimentos pessoais. Cada um de nós, especificamente, temos uma história de vida particular e pessoal. Não é isso? Alguns têm uma história de abandono, outros uma história de abuso, outros não vivenciaram nada disso, nasceram e viveram num lar evangélico, equilibrado, mas nem por isso deixaram de experimentar algumas mazelas dessa vida. Todos nós temos. E essa história que nós trazemos conosco, né, ela nem sempre foi como nós gostaríamos, e ela tem um papel muito importante na pessoa que somos hoje. E isso nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Nós precisamos compreender que o novo homem em Cristo Jesus, ele ganha o quê? Um novo sentimento, um novo pensamento, uma nova ação. Ele é um novo homem, porque a palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios 5,17, que tudo em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Irmãos, eu tenho convicção de que a palavra tudo significa tudo. Não significa uma parte, não significa algumas coisas, mas ela significa exatamente tudo. E é isso que o Senhor quer fazer em nós. Ele quer fazer em nós tudo novo. Ele quer que nós deixemos para trás toda a velharia, toda a tranqueira, tudo aquilo que não agrada a Ele. E isso quem deixa para trás é quem? É quem? Eu. Sou eu que deixo para trás. Quanto mais conheço a palavra de Deus, quanto mais entendo a palavra de Deus, quanto mais me aproximo de Deus, mais claro fica para mim o que eu preciso mudar, o que eu preciso tirar, o que eu preciso dar lugar ao Espírito Santo para transformar, né? E por último, nesta lição de hoje, eu espero que nós consigamos admitir que o bom relacionamento com o outro começa quando eu estou em paz comigo mesmo. Isso fala de quê, irmãos? De uma autoestima boa, equilibrada, de uma emoção equilibrada, né? Uma compreensão de quem eu sou em Cristo Jesus. Essa aula de hoje, irmãos, é para crente. É para que nós possamos melhorar, que nós possamos compreender que as nossas debilidades, as nossas dificuldades, elas não nos definem. Amém? Então, dito isso, né, eu gostaria de introduzir esse assunto, chamando a sua atenção para como você se relaciona com o outro. Quando você vai vir para o culto, quando você levanta de manhã, você escolhe uma roupa, não é? Se penteia o cabelo, você pensa assim, eu quero estar bem apresentável, eu quero que as pessoas olhem para mim e me veem bem, não é isso?
É isso que eu quero. Eu venho para a igreja, eu vou para o trabalho, eu vou para um encontro social, eu vou para uma reunião familiar. Todos nós preocupamos com esse relacionamento horizontal e, para isso, a gente cuida de algumas coisas externas para que o outro, né, me aprecie, me aceite, não veja, né, as mazelas que estão aqui. Não é bem por aí? Não é por esse caminho? Mas como eu me preocupo tanto em relacionar bem com o outro e às vezes esqueço de me relacionar comigo mesma. Tenho sempre um olhar tão crítico e tão pesado ao meu respeito. Olho para mim e não sou capaz de ver o que realmente eu sou, né? E para isso, irmãos, nós precisamos de uma visão acurada de nós mesmos. O que significa essa visão acurada, né? É olhar para mim, é olhar para os meus relacionamentos, é perguntar qual é o ideal, qual é o meu ideal. Tem pessoas que vivem cometendo os mesmos erros nos relacionamentos, pensando que a culpa está no outro. Mas o problema está onde? Está aqui, né? Reconhecer as nossas limitações não nos define, né? Entender, né, que todo relacionamento social expressa-se a partir do modo como eu lido comigo mesmo. Pessoas muito carentes fazem o quê? Sufocam quem está à sua volta. Sufoca, né? A carência dela, a ânsia de ter alguém para conversar, de ter alguém por perto. O autoconhecimento ajuda-nos a conhecer melhor o nosso lugar no mundo, a saber, né, quem eu sou, o que eu quero, como eu vou fazer. Os nossos relacionamentos, eles dependem muito daquilo que compreendemos a respeito de nós. Muito. Como é importante olhar para nós mesmos e entendermos, né? Eu fico olhando assim, uma pessoa que é muito frustrada, que ela é muito amargurada, rapidinho ela deixa transparecer. Ela não consegue segurar uma máscara por muito tempo. Rapidinho você percebe a essência dessa pessoa. Por quê? Porque ela ainda não experimentou a alegria do Espírito Santo de Deus. Ela ainda não entendeu que um coração cheio de paz não tem a ver com as circunstâncias. Então ela está sempre amarga, ela está sempre frustrada, porque as coisas não saíram como ela gostaria que fosse. A palavra de Deus em Hebreus 12:1 nos fala: portanto, visto que nós também estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, existem coisas na nossa vida que nós não temos condição de mudar. E se isso incomoda tanto, você vai ter que aprender a viver com ele. Você vai ter que aprender a conviver com isso e encarando de um modo otimista. Embaraço é aquilo que atrapalha você a caminhar. Embaraço é aquilo que te prende. Deixa todo o embaraço. Se tem alguma coisa em você que te incomoda, não deixa isso te abater, não deixa isso te entristecer, não deixa isso tirar a sua alegria de servir a Deus, não deixa isso te impedir de usufruir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. A primeira vez que eu li esse Salmo 42, esse salmo falou profundamente ao meu coração. Eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, de uma tristeza,
E esse salmo me fez despertar para algo que eu ainda não tinha aprendido, que era falar comigo mesma. Quantos aqui têm costume de falar consigo? E eu olhei para dentro de mim e falei: Jaqueline, isso não te define, minha querida. Você vai ficar abatida assim até que dia? E eu orando e falando com o Senhor, a minha lamúria, toda a minha tristeza, todo o meu cansaço, mediante aquela situação, e o Senhor falou comigo nitidamente: você não acha que já chorou o suficiente? Levanta sua cabeça, vai fazer o que você tem que fazer, e o resto cuido eu. E o dia que eu entendi isso, irmãos, quer dizer que eu não choro? Choro. Quer dizer que eu não tenho sofrimentos? Tenho. Mas literalmente ele dura uma noite. E no outro dia eu acordo, levanto a minha cabeça e sigo o meu propósito. Sabe por quê? Porque eu escolhi não ser definida pela minha história, pelo meu passado e pelo meu sofrimento. Quem me define é Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos fala que Ele é a minha força, que Ele é a minha alegria, que Ele é a minha razão. Amém? Então, eu tenho que abrir mão desses embaraços e, como diz uma expressão engraçada, que chuta que é laço. Vocês já ouviram essa expressão? Chuta o embaraço porque ele é laço. Ele quer te prender, ele quer te impedir de ser feliz. E a felicidade não passa pelo viés de tudo estar do jeitinho que eu sonhei. Isso só existe em filme, só em ficção. A vida real é diferente, né? E na vida do crente, então, mais diferente ainda, porque o crente ainda luta contra tantas outras coisas no mundo espiritual. Eu gostaria de começar falando sobre a nossa história de vida, que vem armazenada em nós. Nós não trazemos só uma carga genética, mas também nós trazemos uma história que constrói o nosso caráter. Me diz aqui se tem alguém que escolheu a casa que ele queria nascer. Você escolheu o pai e a mãe que você gostaria de ter? Não, nenhum de nós escolhemos, né? Nós nascemos numa família, o Senhor nos colocou ali para que nós pudéssemos desenvolver, crescer e aprender com aquele núcleo familiar que foi nos dado. Só que muitos núcleos familiares, né, sem Jesus, outros até com Jesus, mas sem a compreensão do que ele representa verdadeiramente, se transformaram em lares desordenados. E ali houve fome, ali houve carência, alguns passaram por abuso, outros violência, insegurança, e tudo isso foi deixando marcas na alma. Foram deixando marcas na alma e foram desenvolvendo na pessoa medos, traumas, insegurança, desconfiança, né? Um baixo nível de atenção, uma baixa autoestima. Mas você acredita que Deus quis isso para você? Que Deus planejou que a sua história de vida fosse essa? Por isso Ele mandou Jesus. Por isso Ele enviou Jesus ao nosso encontro, para que nós tivéssemos oportunidade de um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele traz para nós um esvaziamento desses males, aonde nós vamos
esvaziando dessas marcas e nos enchendo das virtudes do Senhor. Irmãos, nem todos tiveram, como eu disse, uma história familiar onde o pai era um herói, onde a mãe era uma exímia dona de casa, onde os irmãos eram os meus protetores. Nem todo mundo. Até acredito que a maioria não foi assim. Até porque não é fácil lidarmos com as diferenças. Esses dias eu atendi uma moça, e ela, uma jovem senhora, e ela me relatando da infância dela. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, eu não consigo entender. O Francis está aí? Não consigo entender, vou precisar de uma aula do Francis 1 hora, para me explicar por que uma pessoa adulta insiste em olhar para a infância para justificar os seus erros. Aonde está a maturidade? Aonde está a maturidade psíquica? Aonde está a virada de chave? Que eu não sou criança mais, eu sou adulto e responsável por mim, pelas minhas escolhas. São questionamentos que eu trago comigo, porque eu vejo hoje um mundo onde as pessoas se fragilizam muito por poucas coisas. Se um dia eu tiver oportunidade, eu vou dar testemunho da minha vida pessoal. Eu não estou falando aqui de superação dos outros. Eu falo de algo vivido, de algo experimentado. E entendo perfeitamente que quando estou com Cristo, quando eu encontro Cristo, eu preciso buscar ter em mim os mesmos sentimentos que estão nele. É isso que a palavra de Deus nos diz em Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E para isso eu preciso primeiramente aprender a obedecer a alguns princípios bíblicos que são essenciais para a minha saúde emocional. O primeiro dele, guarda o teu coração. Fala assim com você mesmo. Guarda o teu coração. Por que a Bíblia nos diz assim? Jeremias 17:9, a palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E lá em Provérbios 4:23, ele vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração, irmãos, é a parte do seu homem interior. É onde estão seus valores, que são as suas fontes de pensamentos, sentimentos, que influenciam diretamente as suas ações e as suas palavras. Se você for um pouquinho mais observador, é só observar a fala daquele que está perto de você, que rapidinho você percebe do que o coração dele está cheio. É coisa rápida. Se ele é uma pessoa desobediente, se ele é uma pessoa sem amor, se ele é uma pessoa sem gratidão, rapidinho você percebe. É pela fala, sabe por quê? Porque o coração dele está cheio disso, e isso afeta as suas ações. Por isso Deus fala comigo e com você, cuida do seu coração. Sabe por quê? Porque é dele que emana a vida. E isso é tão sério, que Provérbios 23:26, o Senhor vai dizer assim, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Ah, irmão, o coração, ele é que regula a nossa vida.
as nossas emoções, nós temos que estar tendo muito cuidado com elas. Um coração em paz, a pessoa vive em paz, não vive? Ela vive em paz. E paz é ausência de guerra, irmãos? Não, nós já aprendemos isso. Um coração em paz, ele vive em paz. Ele entende que se aquela circunstância ele não pode fazer nada, o que ele tem que fazer é continuar orando e aguardando em Deus o milagre. E não se consumindo. Ele vai se cuidando, ele vai buscando a Deus. E assim ele vai tendo a oportunidade de desfrutar aquilo que Deus tem para ele. A palavra de Deus nos fala em Mateus 5:8, o próprio Jesus ministrando aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que é um coração limpo, irmãos? É um coração que não está cheio de preocupações com coisas banais. Um coração que não se dispersa, não perde o foco, não se afeta com situações que não têm solução. Hoje de manhã eu recebi uma notícia muito triste do suicídio de uma pessoa, marido de alguém muito próximo a mim. E eu fiquei muito chocada e eu fico pensando sempre. É não cuidar do coração. É deixar as frustrações e as emoções te levarem para um lugar que é onde você não consegue sair. Por isso a palavra de Deus nos fala tanto: cuida do teu coração. Segundo princípio que a Bíblia nos aponta e nos chama a atenção, é para um equilíbrio emocional, uma estabilidade emocional. Existe um padrão para isso, irmãos? Existe. A Bíblia nos ensina esse padrão. Existe um padrão para que eu viva uma vida mais equilibrada. Se você tem ainda algum desequilíbrio emocional, eu vou te pedir, reforça as suas forças, para que você não baixe as suas guardas. Tem pessoas que têm um ímpeto, não tem? Notem, uma língua afiada, responde sem pensar, fala sem pensar, e pior, faz sem pensar. E eu quero te dizer nesta manhã que nem sempre é possível reparar os danos. Nem sempre. A palavra de Deus nos traz um versículo que eu gosto demais. Melhor é o longânime do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Vocês já pararam para pensar na profundidade desse versículo? Esse versículo foi escrito num tempo em que conquistar território, conquistar fronteiras, conquistar cidades era a maior vitória que se possuía. Era assim que os impérios se expandiam. E aqui o autor desse texto, Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu, ele vai nos dizer: melhor é ser manso do que valente. Melhor é ter um espírito que você governa, alguém que ter equilíbrio emocional, ter controle pessoal, do que aquele que conquista uma cidade. Irmãos, esse texto ele fala sobre estabilidade emocional, sobre quietude na alma. Quietude na alma, nos momentos da tempestade, é ato de fé. E fé não é sugestionamento. Fé não é pensamento positivo. Fé não é truque religioso. E muito menos um mecanismo místico. Fé, segundo as Escrituras, é uma confiança inabalável em Cristo Jesus.
uma confiança de que Ele trabalha ao nosso favor, uma confiança inabalável no Deus que é todo-poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas. Eu queria te dizer nesta manhã, você provavelmente vem orando e clamando a Deus por uma situação na sua vida. Se você fazer um autoexame, cada um de nós aqui temos um clamor, não temos? Um clamor específico. Nós oramos por muitas coisas, mas nós trazemos um clamor específico na nossa alma. Eu queria te dizer nesta noite, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você está pedindo ou pensando. Aos teus olhos pode até parecer impossível, mas para Deus não é. Ele não mudou. Ele continua trabalhando a nosso favor da mesma forma, a favor do seu povo. Acalma a sua alma diante desta situação, diante dessa questão. Descansa no Senhor. Fé é confiança inabalável em Deus. Inabalável. Muitos aqui conhecem um clamor que eu tinha. Esse clamor durou 26 anos. E eu clamei, e eu chorei, e eu orei, e eu desanimei. Depois eu voltei a animar de novo. E fui orando, e chegou um momento que eu pensei, isso não vai acontecer. E um belo dia o Senhor me surpreendeu. Sabe aquele dia que você não está esperando nada de novo? Não teve nenhum alarde. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nada, não aconteceu nada disso. Não houve um terremoto, não houve um trovão, não houve nada. Chego em casa do trabalho. Daí a pouco a resposta do meu milagre entra. E fala comigo assim: a partir de hoje, você nunca mais precisa me chamar para ir para a igreja. É só Deus que faz isso, Tiago. É só Deus. E eu fico assim maravilhada, porque Deus faz. Então, meu irmão, se Ele fez para mim, que sou tão insignificante, não vai fazer para você? Pelo amor de Deus, não duvide. Confie, confiança inabalável. Esta é a ação de fé. Mantenha seu padrão de estabilidade emocional equilibrada. Vocês viram essa fotinha que linda? O que tem ali? Uma plantinha. Ele está cultivando o quê? Uma plantinha. Ele não está botando fogo, ele não está ateando lenha. Acalma suas emoções. Acalma suas emoções. E reconheça que você, de você mesmo, você não tem capacidade de fazer nada. Mas você está abrigado aonde, irmão? Debaixo das asas do Onipotente. Aleluias. Oh, aleluias. Para isso, irmão, eu preciso aprender a lidar com as minhas debilidades, os meus conflitos, as minhas dificuldades. Eu preciso reconhecer a minha incapacidade. Nós temos tantos conflitos interiores que vão trazendo tantos desdobramentos e aquilo vai se ampliando. E eu creio, sabe, que muitos destes conflitos, eles têm o seu lado benéfico, porque eles nos movem a uma direção de superação. Quantas pessoas nós reconhecemos que tiveram que superar as suas fragilidades, as suas dificuldades para se superar? Quantos de vocês aqui conhecem o pastor Eber, que é professor do curso de teologia? O pastor Eber sofreu um acidente quando criança, brincando num lote, tinha uma bomba lá, um dinamite, não sei como é direito a história, e aquilo explodiu. Ele perdeu um olho, ele perdeu uma parte do seu braço esquerdo, se eu não me engano.
Ele perdeu da outra mão uma parte dos dedos. Enfim, a perda foi grande. E ele conta que quando chegou na adolescência, a única coisa que ele pensava era: não vou casar nunca. Quem é que vai olhar para mim? Quem é que vai me querer? Quem é que vai me desejar? E um dia, orando ao Senhor, ele entendeu que o que Deus tinha para ele era muito maior do que uma esposa e filhos. E esse homem tem um ministério lindo de ensino. E ele está conosco aqui já há 6 anos. E eu tenho certeza que quem tem tido oportunidade de conviver com ele aprendeu muito através do seu testemunho. Ele lida com aquilo de uma maneira tão leve. E ele se casou e ele tem uma filha lindíssima que faz faculdade. Enfim, ele se superou. Porque entendeu que Deus, apesar das suas limitações, Deus tinha um chamado muito maior para a vida dele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Um chamado muito maior. A história dele não definiu ele. A sua incapacidade não definiu ele. Mas hoje, o que acontece hoje? Muitas pessoas não encontram autorrealização porque se sentem inaptas. E elas cruzam os braços, não aprendem nada, não realizam nada nessa vida e vivem como? Frustradas. Que é pior, e a culpa é sempre do outro. Porque o outro não fez, porque o outro deixou de fazer. E assim ele vai vivendo. Irmãos, eu olho para a palavra de Deus, eu olho para Paulo. Paulo, o maior evangelista que a Bíblia registra. Este homem, ele foi a lugares que naquele tempo era improvável, mas ele foi pregando a palavra, estabelecendo igreja. E a Bíblia diz que ele tinha um problema físico, não diz qual é. E a Bíblia diz que ele orou muito pedindo a Deus: Senhor, me livra disso. E a resposta que Deus dá para ele é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Tem muita gente deixando de vir à igreja. Tem muita gente deixando de prestar o culto congregacional. Tem muita gente deixando de vir adorar a Deus porque a unha está doendo. Eu estou com dor de cabeça hoje. Hoje eu estou indisposta. Eu não dormi bem à noite. Irmão, a igreja vai subir. E vai ter um momento em que o mais vai desejar é ter uma igreja para ir e não vai ter. E esse dia não está longe. Todos os sinais estão aí, nos mostrando assim. Encontre a alegria de adorar a Deus, de servir a Deus. Busca do Senhor. A gente tem que aprender a lidar com as nossas dificuldades. Uma questão que a Bíblia traz para nós, que interfere muito, é a ira. A palavra de Deus em Efésios 4:26, ela diz que irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, eu posso até sentir raiva, eu senti comigo mesma, mas não pecar, não me expor, não colocar isso além, Não ponha o sol sobre a sua ira. Isso não é coisa simples, mas é possível sim. É possível. A ira, se nós olharmos, ela é um mecanismo de defesa contra a injustiça, contra a ameaça, contra o insulto, não é? Contra o perigo. Mas ela pode causar muitos danos. Ela pode causar danos, se não for controlada, danos irreparáveis. A ira,
ela se torna pecaminosa quando ela é alimentada pela amargura e o ressentimento. Aquele ressentimento onde impele o indivíduo ao quê? A agir contra o outro. Mas a palavra de Deus nos fala assim, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Tiago 1:19 e 20, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você está entendendo? Não adianta você esbravejar não adianta você brigar não, porque ela impede a justiça de Deus. Provérbios 29:11, o tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Ah, como eu gosto desse versículo. Como nós precisamos aprender a ter domínio próprio, a fechar a boca, a calar-se. Provérbios 15:18, o homem iracundo causa contendas, mas o longânimo acalma a discussão. Controla, meu irmão, controla. Agora mesmo nós estamos aí em período de política, período de eleição. Quantas discussões desnecessárias acontecem nesse período, até dentro das famílias que discordam de candidatos, cada um querendo convencer o outro do seu candidato. Não entra nesse campo que não tem necessidade. Outro conflito interior que atrapalha demais o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual é o medo. O medo, ele tem causado tantos transtornos na vida das pessoas, principalmente depois que nós passamos por essa pandemia. Essa pandemia traumatizou tanta gente, tantas pessoas desenvolveram síndrome do pânico, né, que é esse medo excessivo, que ficou uma coisa assustadora. Medo de tudo, medo da estrada, medo de sair, medo de assalto. É lógico que nós devemos ser cautelosos, nós devemos ser cuidadosos, mas o medo ele não pode nos impedir de viver. A palavra de Deus nos fala em 1 Pedro 5:7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha, o segredo de ter uma mente em paz é estar firmado no Senhor. Esses dias, um comerciante falou comigo assim, nossa pastor, o comércio está ruim demais. O comércio está ruim demais, eu estou tão preocupado, pastor. Falei com ele, meu filho, não preocupa. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. O quarto problema que nós vemos nestes conflitos são as cobranças, principalmente as cobranças pessoais. Tem alguém aqui que é perfeccionista? Tem? Não? Pois é, Renata. Perfeccionismo é um problema, não é? É uma cobrança excessiva de não poder errar, de ter que acertar sempre, e com isso acabamos ficando intolerantes com os outros, com as falhas dos outros, com a incapacidade dos outros. Ai, irmãos, nós não podemos nos cobrar tanto. É lógico que nós devemos sim buscar sempre, né, servir a Deus com o nosso melhor, ser subjugado por Ele, pela vontade dEle, mas essa consciência implacável de que não podemos errar o alvo, isso é muito sério, isso causa uma ansiedade muito grande, né? E o autor de Eclesiastes, ele vai
vai trazer um versículo tremendo para nós, uma advertência. Ele vai dizer assim: olha, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Em outras palavras, seja equilibrado. Seja equilibrado. Viva uma vida de maneira equilibrada. Alguns momentos você pode decidir pela aproximação e pelo retraimento. Alguns momentos você pode decidir por muito e outros por pouco. Algum momento você pode escolher o tradicional e outro momento o contemporâneo. Não precisa ser 8 ou 80. Tem momentos que nós vamos escolher o amor e tem outros momentos que nós vamos precisar de quê? De disciplina. Isso é equilíbrio. A Bíblia traz duas pessoas que eu gosto muito para comparar isso: Marta e Maria. Tem momentos que nós vamos escolher as mãos de Marta? Sim, vai ser preciso. Mas em outros momentos nós vamos escolher o quê? O coração de Maria. Não precisa ser só uma coisa. Ser equilibrado, irmãos, não significa ser frio. Não significa ser impassível, calculista. Não. Ser equilibrado não significa que tem uma régua aqui medindo o tempo todo, se eu fui para lá ou se eu fui para cá. Ser equilibrado, para mim, é o maior sinal de maturidade espiritual. Equilíbrio. Equilíbrio é o que nós necessitamos. E por último, dos conflitos interiores que nós temos que lidar, são os ressentimentos. Os acontecimentos do passado. Você vai guardando aquilo e aquilo vai açoitando a sua alma. E você vai reagindo àquilo da pior maneira possível. Nesses casos, você perdeu a razão há muito tempo e deixou as emoções liderar a sua vida. E não é assim que Deus nos criou. Não são as emoções que ditam, mas sim a nossa razão. E muitas vezes a nossa razão tem que fazer a nossa emoção calar, igual o salmista fez aqui no Salmo 42. Por que você está desse jeito, minha alma? Por que você está triste desse jeito? Por que você está sem esperança desse jeito? Por que você está desiludida deste jeito? Espera no Senhor. Espera nele e você ainda vai louvar. Você ainda vai cantar louvores de gratidão, porque ele vai intervir a seu favor. É preciso reconhecer e olhando para você, lembra daquela visão acurada? Olhar e falar assim: espera aí, não, eu me recuso a agir desta forma. Eu me recuso. A nossa mente é um lugar que precisa ser muito bem cuidado. Muito bem cuidado. Jesus, vocês lembram naquela passagem, lá em Lucas, quando Jesus despede 70 discípulos de 2 em 2 para sair evangelizando pelas redondezas? E Jesus dá uma instrução a eles: olha, se vocês chegarem em alguma casa, em alguma cidade, em algum lugar, e vocês não forem bem recebidos, você sai dali, sacode a poeira da sua sandália e segue em frente. O que significa sacudir essa poeira, irmãos? Deixar a afronta para trás. Deixar a afronta para trás. Todo mundo gosta de você, Dilson? Todo mundo gosta de você, Isabela? O que você pode fazer a respeito disso? O que depender de mim, eu vou viver em paz com todos, não é não? O que depender de mim, eu vou viver em paz com todos.
Mas tem pessoas que não gostam, por um motivo ou por outro. É triste, mas é verdade. O que você vai fazer? Deixo a afronta para trás e vou seguir. E vou seguir. Não vou carregar isso comigo. Não vou ficar remoendo. Poxa vida, por que fulano nem olhou para mim? Por que fulano eu dei boa noite e nem me respondeu? Por que fulano nem me cumprimentou? Isso é o de menos, né, irmãos? Isso é o de menos. Jesus, ele instrui esses homens para dizer a eles, olha, não fica sofrendo por aqueles que não quiseram receber as boas novas. Continua, vai para a sua missão adiante. Continua. Não deixe de falar, não deixe de testemunhar, não deixe de pregar. Continua. Para isso, irmãos, nós precisamos vencer as dores da alma. Ficarmos livres disso. Essa fotinha, eu não sei se está dando para ler direitinho, mas tem ali 2 plaquinhas, passado e futuro. E embaixo está escrito assim, falhei, está falhado. E não se falha mais nisso. Vamos falar juntos? Falhei, está falhado, mas não se falha mais nisso. Aprendeu aí? Não esquece mais, não é? Falhei, está falhado, mas eu não vou falhar mais nisso, né? A Bíblia nos traz 2 homens conversando após a morte de Jesus. Vocês lembram daquele percurso de Emaús? E Jesus se aproxima deles e eles não reconhecem Jesus de primeiro ali. E Jesus os observa e faz uma pergunta assim: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Pela conversa deles, por aquilo que eles estavam falando um com o outro, Jesus relacionou a conversa à tristeza. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções e com aquilo que guardamos aqui. Porque as pessoas, elas carregam consigo, aquelas pessoas que carregam consigo um sentimento ruim, ela tende sempre ao quê? A falar coisas ruins. A falar coisas ruins. É sempre pesado. Você já reparou isso? Pessoas que são culpadas, ela fala de quê? De culpa. Ela só fala de culpa. Pessoa que é ressentida fala de quê? De ressentimento. Pessoa que é medrosa fala de quê? De medo. Então nós temos que buscar não nos alimentarmos disso, porque há uma relação muito íntima da minha fala com o que está guardado aqui. A Bíblia nos diz assim, não é? A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado, né? Abra diálogo com a sua alma. Fala com ela. Substitui pensamentos ruins pela palavra de Deus. Filipenses 4:8 nos instrui perfeitamente a esse respeito. Ele vai falar, ocupa a sua mente com o que é puro, com o que é verdadeiro, com aquilo que vale a pena. Com aquilo que vale a pena. Não gaste tempo com bobagem. E ali está uma lista, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é justo. Se tem alguma virtude nisso, é nisso que ocupai a mente. Nós sabemos que os nossos pensamentos, ele tem uma ligação direta com as nossas emoções. Vocês já viram um ator explicando como é que eles conseguem chorar tão fácil? Eles pensam em coisas tristes.
Você, não sei se você já parou para observar. Você está bem, mas de repente você começa a pensar numa coisa desagradável. Seu humor vai para onde? Para o ralo. Seu humor vai para o ralo. Por isso temos que tomar cuidado. Cultive pensamentos bons. Cultive pensamentos bons. Eu amo Filipenses 4:8 porque eu acho que é a receita mais maravilhosa que existe na Bíblia. A psicologia cognitiva ensina isso. Você tira o que é ruim e coloca o que é bom. Você não tira e fica vazio. A Bíblia diz que quando os demônios saem, a casa fica vazia. Se você não preencher a casa, o que volta é uma quantidade maior e pior. Então, eu ocupo a minha mente com o que é bom. É possível, irmãos, para quem vive em um mundo agitado, cheio de afazeres e preocupações, praticar essa instrução paulina? É sim. Se você tiver uma visão acurada de você mesmo, se você parar tempo para as coisas do Senhor, se você aprender a meditar na palavra de Deus, né? E isso vai te alcançar, e você vai passar a vivenciar de uma maneira muito tremenda. Eu gostaria de estar concluindo esse assunto com um versículo que nos diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A sobriedade deste texto aqui, meus irmãos, está falando de equilíbrio. Há uma realidade da qual não se pode fugir. Para relacionar-se bem com Deus e com o próximo, é necessário antes relacionar-se bem consigo mesmo. Eu preciso me aceitar como eu sou. Vou contar um caso aqui rapidinho para vocês. Quando eu era jovem, adolescente para jovem, meus 17, 18 anos, eu tinha tanto complexo de magreza, mas eu tinha tanto complexo, eu não aceitava aquilo, eu vivia querendo tomar remédio para engordar. Você acredita nisso, Isabela? Aí um dia um médico falou para mim: minha filha, não faz isso. Mas eu não conseguia ver beleza naquela magreza toda. Aí os anos foram se passando, os quilinhos foram chegando, né? E eu falei: meu Deus, quanta estupidez. Eu era linda e não sabia. Não, é aceitação. É aceitação. Cada um de nós tem uma beleza. Cada um de nós tem um talento. Cada um de nós tem um jeito único que Deus fez. Usufrua disso. Né? A Bíblia nos fala, eu gostaria de deixar 2 versículos para finalizar. Um está em 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Pedro 1:13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Fala para o seu vizinho aí da direita e da esquerda: sede sóbrio. Sede sóbrio. Sede sóbrio. Gente, estou tão feliz de ver o irmão Adir aqui. Onde eu estava que eu não vi o senhor chegando? Estou tão feliz de te ver aqui. Onde é que eu estava que eu não te vi chegando? Deus abençoe vocês. Amém. Aqui é a sua casa também, né? Feche os seus olhos agora. Vamos agradecer a Deus por esse tempo de estudo da palavra. Logo em seguida nós vamos estar passando para a nossa Santa Ceia, mas com um coração grato.
Senhor falou com você nessa manhã, meu irmão? Senhor, meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia para com a nossa vida. Meu Deus, cada dia que passa eu fico mais maravilhada do teu cuidado para conosco. O teu desejo de sermos cada dia mais pessoas sóbrias, equilibradas, diante deste mundo enlouquecido que estamos vivendo. Tantas mudanças acontecem aí fora a todo tempo, constantemente, mas a tua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não muda, e essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. Tu és, Senhor, o motivo da nossa alegria, tu és o motivo da nossa paz. Nós estamos aqui, meu Deus, porque te amamos e desejamos somente a ti. Muito obrigado, Deus. Fica conosco, Senhor, no restante desta celebração, e fala conosco ainda neste culto. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Deus